Bem, gente, o tema de hoje, ele toca na questão que está presente no Livro dos Espíritos, que é sobre as leis divinas ou naturais. As leis divinas ou naturais são extremamente importantes a gente estudar e sempre revê-las. Por quê? Porque é através delas que a gente se relaciona com Deus. Se você for parar para ver bem, como é que Deus nos auxilia na nossa evolução espiritual? Ele vem pessoalmente, que nem se descreve no Antigo Testamento, fala com a gente, nos encaminha, nos ordena, ou ele faz outro método para poder se relacionar conosco. Ele, na verdade, ele está sempre presente em nossa vida, mesmo que a gente não acredite nele, ou mesmo que a gente não saiba que ele está presente. Ele está sempre ali. Ele colocou leis em nós e na natureza, em que é onde ele se manifesta. Nessas leis divinas é onde ele está presente, pois é a partir dali que nós começamos a nos relacionar com o mundo e a entender a nossa presença aqui nesse planeta. Porque a gente não veio somente para usufruir dos bens terrenos. A gente não veio simplesmente para sentir prazer, procriar e acabar. Não. A gente tem um contínuo e a gente tem um objetivo que é muito maior. Nós estamos aqui para atender à providência divina. Então, cada um de nós, por mais que a gente não pense nisso, a gente está diante do mundo para aprender e a evoluir, para crescer espiritualmente. E essa nossa relação com as leis divinas é que vão nos permitindo evoluir, vão nos permitindo compreender quem somos, porque cada uma delas nos mostra aquilo que é necessário para a gente crescer, para a gente aprimorar como espírito. E o interessante é que não tem como escapar delas, tá? Você pode até fingir que elas não existem, mas elas sempre estarão lá, sempre estarão ao nosso meio, à nossa volta. Então não tem como escapar. Então isso mostra como a nossa relação com a divindade ela é constante, porque Deus, através dessas leis, se relaciona com a gente. Então ele não precisa vir pessoalmente, por exemplo, para forçar a gente a trabalhar. Ele não precisa vir atrás da gente para lembrar que a gente precisa se relacionar com ele. A gente não precisa, quer dizer, ele não precisa vir até a gente para forçar a gente a se unir e viver em sociedade. Não, ele implantou essas leis, a gente automaticamente, de acordo com o nosso esclarecimento, com a nossa desenvolvimento, a gente vai tendo as necessidades e vai buscando. Até, às vezes, o espírito é tão embrutecido e ligado no egoísmo e no orgulho, que ele acaba prolongando essa questão por longos anos. Mas mais cedo ou mais tarde ele vai voltar a se reatar com essas leis e vai voltar a trilhar o caminho da evolução espiritual. Isso é objetivo para todos nós. Isso está trilhado para todos nós. Então não tem como a gente se desviar disso. O único problema da gente se desviar das leis divinas é que a gente cria sofrimento. Quanto mais distante dessas leis divinas, mais distante da divindade e maior nossas dores. E é verdade, você quer ver um exemplo? Quando a gente desrespeita a lei de trabalho e a gente foge dela, a gente acaba criando tédio, desânimo, deixa de crescer, deixa de evoluir. Então, isso tudo vai nos colocando num patamar de estagnação muito grande e que o espírito não aguenta por muito tempo. Se vocês forem parar para pensar, nenhum de nós aqui aguentamos ficar totalmente à toa, totalmente parado. Até mesmo o propósito a gente tem necessidade de ter. A gente não faz as coisas simplesmente por fazer, né? Quem vive assim de fazer as coisas por fazer ou fazer as coisas só por causa de dinheiro, acaba um momento entrando em grande desorientação e sofre. Então a lei está presente em nós e rompê-la só cria o sofrimento. E essa dor ela não é algo negativo nem é punição, tá? Ela é apenas a marca de que algo precisa ser observado e trabalhado, que algo precisa ser reequilibrado, porque desequilibrou. Então essa relação com Deus ela é constante, ela dura 24 horas e 7 dias por semana. Então a gente tem a chance de estar evoluindo diariamente, porque temos essas leis para amparar.
E quais são elas? Kardec organizou 10 leis divinas, mas os espíritos alertaram que pode ter muito mais. Mas para início de estudo, para a gente começar a amadurecer e compreender nossa relação com essas leis divinas, essas 10 leis dão para a gente compreender bastante e se aprofundar. Então são elas, as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então essas são as leis que vão nos regendo e vão nos encaminhando para a evolução espiritual. Quanto maior o distanciamento, maior a dor. E não é Deus nos punindo, porque Deus não quer nos punir. É que ele colocou um mecanismo que quanto maior o nosso desequilíbrio, maior a dor para alertar. A função da dor é alertar o espírito de que algo está errado, de que algo precisa melhorar, de que algo precisa ser encaminhado para o bem. Então é apenas um indício, é apenas um encaminhamento. Lógico, um homem com o tempo, ele vai adquirindo a evolução espiritual, ele vai direcionando todas as suas ações em prol do próximo e se relaciona assim cada vez mais profundamente com Deus. Então não precisa se preocupar, né, de decorar as leis divinas ou naturais. A gente não deve decorá-las, a gente deve vivenciá-las. Então o estudo ele apenas põe para pensar nisso que a gente age de forma inconsciente. Entende? Tudo isso que as leis divinas que Kardec organizou no Livro dos Espíritos traz para a gente é apenas para conscientizar e a gente parar de agir de forma inconsciente, mas passar a agir de forma consciente com, né, essas relações com as leis divinas. A lei de conservação ela está muito ligada à matéria, mas, embora esteja ligada à matéria, ela tem um fundamento de evolução espiritual. Vocês vão entender como. Primeiramente, nós temos o instinto de conservação. É uma força inconsciente que visa nos preservar a vida encarnada e prolongá-la. E isso é interessante porque quanto menos tempo a gente fica na carne, menos tempo a gente tem para vivenciar as experiências necessárias, para perdoar, para compreender nossos defeitos, para entender onde a gente tem que melhorar. Então, quanto menos tempo a gente tem na carne, menos tempo a gente tem para evoluir. Menos tempo a gente tem para elaborar tanta coisa que a gente necessita elaborar. Então, isso é interessante. Nós precisamos de um prazo maior. Se a gente for para pensar, antigamente, a média de vida era de 60 anos, por aí. E as pessoas falavam na época da minha adolescência que com 40 anos já estava idoso e com 50 anos se aposentava. Entendeu? A pessoa que chegava aos 60 estava hiperidosa. Isso na minha época de adolescência. Tá? Hoje em dia mudou tudo. Né? 45 anos, 40 anos já não é mais idoso. É um jovem adulto ainda. Né? Tem gente que é interessante que até a adolescência se prolongou. Antigamente a pessoa casava com 16. Minha avó, por exemplo, a minha avó materna casou com 16 anos. Meu avô tinha 22. É, tem gente que casava antigamente com 12, 13, 14 anos. Hoje em dia a adolescência vai até os 30. Né? Tanto que tem muita gente que fica na casa dos pais até os 30, 36. Então, como o prazo nosso de vida aqui no planeta prolongou, as fases também se prolongaram. É interessante observar. E hoje em dia, 60 anos é que está se aposentando. E tem gente com 70, 80 anos que está com uma saúde ferrenha, uma saúde grande, né? Resistindo, trabalhando. Então isso é maravilhoso, porque que acontece? É mais tempo para a gente refletir, é mais tempo que a gente tem para poder compreender como perdoar, como conviver com o outro, resolver as pendências. E é interessante que é, é, a gente tem que refletir nessa questão para justamente a gente valorizar esse instinto de conservação. Ele está presente para justamente nos dar a chance da gente ficar mais tempo encarnado e ter mais chance de evoluir. E esse instinto de conservação, a informação que os espíritos trazem
para a gente no Livro dos Espíritos é interessante, porque eles, além de falar que pode ser inconsciente, eles também dizem que em algumas pessoas é raciocinado, né? A Gênese, por exemplo, traz a informação somente que o instinto é inconsciente. Mas os Espíritos, no Livro dos Espíritos, traz a informação que ele pode ser raciocinado. Isso leva muita gente a pensar. Por quê? Porque como é que o instinto pode ser raciocinado? Se a gente parar para pensar, por exemplo, que nós podemos planejar nossa vida financeira, a gente pode escolher o nosso trabalho, a gente pode até mesmo se perder no meio do mato e raciocinar como adquirir comida no meio do mato, como adquirir abrigo, proteção a animais. Então, isso tudo é o instinto raciocinado. É a gente lutando para a nossa sobrevivência. Então, o instinto de conservação ele visa justamente a prolongar a vida. Aí entra em outra questão. Se a gente tem esse instinto de conservação e necessitamos viver a nossa vida o máximo possível aqui no plano material, existem os meios de conservação? Eles são ofertados para todos? Isso é importante por quê? Porque a gente tem os meios de conservação, mas a gente vê na realidade um desequilíbrio social muito grande. A gente vê pessoas em situações de dificuldades financeiras tão grandes, que a gente começa a questionar: será que tem como todo mundo sobreviver? Será que tem como todo mundo ter o pão de cada dia? Aí os espíritos começam a nos mostrar através desse estudo que tem sim. Deus, ele oferece os meios de sobrevivência para todos nós. O problema é que às vezes a gente não compreende como sobreviver. Então, às vezes a gente tem caminhos para a sobrevivência que a gente não olha, a gente não direciona o olhar e acaba sofrendo. Então, por exemplo, uma pessoa, a gente observa isso muito nos empresários que quebraram. Eles têm um período de susto, de não saber o que fazer. Esse período, ele pode ser curto ou longo, dependendo de pessoa para pessoa. Tem gente que quebra e logo depois de um ano, dois, três, acaba enriquecendo de novo. Porque a pessoa tem a compreensão de como ganhar o dinheiro. E eu falo do dinheiro não como algo ruim, tá, gente? Porque o grande problema nosso é sempre olhar para as coisas materiais e culpá-las pelos nossos erros. E é interessante isso, que o próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos traz no capítulo 13 essa reflexão sobre a carne. Então, o que ele fala? Ele fala que a carne é o quê? É um aglomerado fluídico, condensado. E ela não tem a vontade, ela não tem a decisão, ela não tem escolha. Quem é que tem? É o espírito. É o espírito que vai decidir um bom caminho ou um mau caminho, e não a carne. E essa análise é interessante porque antigamente as pessoas usavam uma frase que era muito corriqueira na minha época de adolescente, na fase de adulto jovem, lá para os 20 e poucos anos, e as pessoas falavam: a carne é fraca, para justificar os erros, né? Porque traiu, porque comeu demais, porque abusou demais de determinados prazeres, é porque a carne é fraca. E joga para a carne, que não tem responsabilidade nenhuma, a função de escolha, que cabe ao espírito. Então, é o espírito que é responsável pelas escolhas. Então, por exemplo, se a pessoa come muito, quem é que comeu muito? Foi a carne? Não. Foi o espírito que escolheu comer muito. Se o espírito abusa do campo sexual, foi a carne que o levou para esse abuso? Não. Foi o espírito que decidiu esse abuso. Então, o que acontece? A gente tem que começar a desmistificar isso para começar a entender nossa relação com o mundo material. O mundo material é uma ferramenta para a nossa evolução e não é aquele que toma as decisões por nós. Somos nós que influímos nele e, através dele, começamos a desenvolver um aprendizado, uma compreensão. Isso é importante. Eu falo em vários estudos que nós devemos parar com a mania de culpar o outro, culpar as coisas e passar a nos responsabilizar pelas nossas ações, porque isso até traz uma facilidade, uma tranquilidade. Por quê? Se eu me considero como responsável, eu tenho poder de ação.
Entende? Se eu parar de culpar meu corpo por eu comer muito, então eu tenho o poder de ação de comer menos. Agora, a partir do momento que eu culpo meu corpo, eu tenho uma desculpa psicológica para continuar comendo muito. E aí continuo passando mal, aí continuo adquirindo problemas de saúde, quando como de forma desequilibrada. E isso é verdade. Todos nós sabemos que comer de forma desequilibrada traz malefícios para o corpo físico. Então nós temos que começar a entender como lidar com o mundo, como lidar com a carne, como lidar com o corpo físico. E a partir daí eu posso me responsabilizar e tomar as decisões necessárias para adquirir o equilíbrio. Isso é extremamente importante. Os meios de conservação, eu falei que Deus nos oferece e o homem que às vezes não compreende. Também, às vezes, o homem não consegue alcançar o meio de conservação porque há o egoísmo ainda preponderante no nosso meio. Então, às vezes, tem pessoas que conseguem adquirir o bem-estar e não deixa que o outro adquira. Tem gente que consegue adquirir uma estrutura financeira legal e não permite que o outro adquira. Então, esse egoísmo ainda está presente em nosso meio e impede que os meios de conservação cheguem a todos. Outras questões que os espíritos nos levam a observar, que às vezes também o que dificulta a compreensão do meio de conservação é a pessoa ficar esperando que as coisas aconteçam. Isso é fatal, né? Buscar e conseguir as coisas é um ato de você buscar com perseverança, é um ato de você buscar com vontade, com paciência, compreendendo que as coisas às vezes levarão tempo para acontecer, mas você deve buscar. E as pessoas pensam que na frase buscar e achareis é justamente ficar parado olhando para a terra de braço cruzado, esperando que a planta nasça. Alguém já ficou olhando para uma semente de feijão, de arroz, de milho e viu ela crescer sem fazer nada? Coloque em cima da mesa uma semente e você vai ver o que acontece. No máximo que pode acontecer é ela começar a estragar, né? Então a gente tem que começar a entender que os meios de conservação estão presentes, mas a gente tem que correr atrás deles. Tem que trabalhar arduamente para que a gente possa conquistar esses meios de conservação. E com boa vontade, né? E principalmente paciência. Tem gente que enfrenta a decisão de ir escolher algo para fazer, e quando decide fazer aquele determinado algo, encontra uma adversidade e desanima, e para de lutar. E aí aquilo não acontece, depois ele fica culpando a todo mundo, menos se responsabilizando. Então tem que compreender isso. Os meios de conservação tem como conquistá-los, mas a gente tem que correr atrás. Parado, sentado, esperando que as coisas caem do céu, não vai acontecer. O que acontece geralmente é chuva cair do céu, né? Isso aí cai. Mas mesmo a chuva quando cai, se você não der um direcionamento para ela, ela pode até estragar. Você vê que até é interessante isso, né? Se a gente souber a lidar com a natureza, a gente ganha muito com ela. Agora, se a gente abusa dela, a gente perde. Porque a gente acaba estragando o que está à nossa volta e depois a gente destrói até nosso meio de conservação. Isso acontece com o solo, por exemplo. Quando o solo ele é demasiadamente explorado e não trabalhado, ele empobrece. Chega uma hora que ele não consegue render mais nada. Vocês sabiam disso? Então você vê que a nossa relação com o meio tem que ser raciocinado, tem que ser refletido para que a gente possa crescer, para que a gente possa desenvolver um meio de conservação. E isso é importante. Então a gente tem que começar a refletir que esse meio de conservação ele é impedido por falta de compreensão, por egoísmo e por inércia. E que Deus permitiu que todos nós tivéssemos alcance a esse meio de conservação. Mas aí a gente reflete outras situações. Por exemplo, uma pessoa matar outra para sobreviver é válido? Você já parou para pensar nisso? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a pessoa, para sobreviver, vai ter situações em que ela vai estar numa penúria tão grande que ela às vezes pensa que o homicídio é a resposta. Então, isso
serve como atenuante. A pessoa está no contexto em que ela está necessitando muito e ela mata. Esse homicídio tem como atenuante o fato dela não ter o meio de conservação? Os espíritos respondem para Kardec: não. É crime de lesa natureza. Então, o indivíduo tem que começar a refletir o seguinte: certas situações que a gente enfrenta, que a gente tem dificuldade, às vezes, de conseguir um meio de conservação, que tem muitas limitações, etc. Tal, a gente tem que começar a pensar: será que não é expiação nem prova? Será que eu não estou passando por um teste, por uma prova, e eu devo como lidar com isso? E a gente sabe que, em questão de prova e expiação, a gente tem que enfrentar da melhor forma possível e até o fim. Se a gente reclama, se a gente foge, se a gente arranja atalho, a gente fica com um aprendizado pendente e aí tem que encarnar em outro contexto para passar por aquilo de novo. Enquanto não passar, você não vai estar livre daquele karma. Então, a prova a gente enfrenta e soluciona ela até o fim sem reclamar. E até mesmo quando a morte bater a porta, não se deve nem lamuriar, porque senão você pode desperdiçar uma encarnação toda de enfrentamento de prova. Devemos aceitar os desígnios de Deus, entende? E quando falo aceitar, não é questão de você ter uma dificuldade, ficar desanimado e desistir. Não é isso. Eu falo é compreender o que acontece em tua vida nesse processo que leva a entender que certas coisas você tem que passar. Certas coisas você tem que enfrentar, entende? Pode ser que até o indivíduo passe a vida inteira lutando, 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 não consegue desenvolver nada. De repente, lá com 60 anos, o cara abre uma empresa e enriquece. Entende? Então, a gente tem que começar a entender que certas coisas são provas e a gente tem que enfrentá-las com dignidade e sem reclamação. Então, homicídio, para conseguir os meios de conservação, não é justificado. É crime de lesa natureza. Os espíritos respondem isso a Kardec. Vocês veem que é tão grave, que é crime de lesa natureza. E aí o que acontece? A gente acaba vendo que dentro desse contexto, a gente tem que estudar muito as leis divinas e refletir bastante sobre elas. Porque às vezes o nosso meio, né, nossa cultura incentiva muitas vezes coisas erradas. Se você for ver os filmes da década de 80, 90, principalmente os filmes de ação, eles nos incentivam o quê? A matar, a se vingar. E tudo isso justifica porque você foi ferido, porque algo foi tirado de você, e aí a história do filme rola toda nesse sentido. E aí o que acontece? Você acaba acreditando nisso, e uma hora, quando você tem a oportunidade de perdoar, de relevar e de enfrentar a prova com dignidade, você acaba caindo. Então nós temos que refletir essas leis e os temas que ela nos traz para justamente a gente amadurecer e dar outras respostas para os nossos problemas. Dar respostas mais otimizadas e mais eficazes para a nossa evolução. E aí, a gente tendo os meios de conservação, a gente entra em outro dilema muito importante para a nossa reflexão de hoje. O supérfluo e o necessário. O que é supérfluo? O que é necessário? E esse tema traz pano para manga, tá? Porque que acontece? Muitas vezes a pessoa vai achar que o supérfluo é tudo que é material. E a pessoa abre mão de tudo, não quer ter contato com nada. Ela não troca a roupa, ela não tem uma casa, ela tenta viver o máximo de simplicidade possível. E muitas vezes tem que tomar cuidado que esse tipo de simplicidade pode ser orgulho disfarçado, né? Que o orgulho ele se disfarça de diversas formas. Pode ser que a pessoa ela esteja em riqueza e é orgulhosa, e esteja em pobreza e também é orgulhosa. Tem gente que se orgulha de ficar doente. Você já ouviu conversa de consultório, pessoa disputando quem é mais doente que o outro? Eu já vi uma dessa. Tem gente que vibra com isso, né? Fica falando, não, eu tenho isso, não, eu tenho aquilo outro. Então, é um orgulho ali disfarçado. Então, a questão do supérfluo e necessário, a gente tem que olhar de forma séria e direta. O que é supérfluo, o que é necessário? Tudo depende da nossa sociedade. Por exemplo, antigamente tínhamos um bonde, né?
Nós tínhamos um meio de transporte através dele. E tinha uma profissão na época que era o limpador de trilho de bonde. Vocês já ouviram falar? Ele era extremamente importante. Se ele não limpasse o trilho, o bonde poderia descarrilhar e sofrer um acidente. Aí o que acontece? Acabaram os bondes. É necessário o limpador de trilho? Se tornou desnecessário. E aí o que acontece? A necessidade partiu para outro ângulo, que agora são os automóveis com motores à explosão. Então havia outras necessidades, outros cuidados, outras regras. E aquilo que era necessário numa época se tornou desnecessário em outra. Outro exemplo, um arco e flecha é importante para a gente, aqui na nossa sociedade, na nossa cultura. Se a gente tiver um arco e flecha, a gente vai usar mais para enfeite do que para uso em prática. Agora você põe um arco e flecha lá no meio da natureza, onde você necessita caçar, necessita se proteger. Ele é útil? Ele se torna extremamente útil, então ele é necessário. Na sociedade, ele se torna supérfluo até um certo ponto, porque até a arte a gente tem que observar isso. A arte é necessária. Quem não gosta de apreciar um bom quadro pintado na parede? Quem é que não gosta de apreciar uma escultura? Quem não gosta de ouvir uma boa música? Entende? Então a arte é necessária. Então a questão do supérfluo necessário vai depender muito da cultura, da sociedade. Tem coisas que são necessárias para determinada cultura e para outras são desnecessárias. Então a gente tem que começar a avaliar o supérfluo necessário de outro ângulo. O que eu tenho é necessário ou é supérfluo? E aí a gente começa a olhar o meio da nossa casa. A grande questão que bate nessas respostas dos espíritos, que ele nos alerta muito, é que a gente não pode conquistar o supérfluo, por exemplo, à custa do sacrifício alheio. A gente não pode conquistar o nosso necessário tirando o necessário do outro. A gente não pode conquistar o nosso pão tirando o pão do outro. E isso eles batem muito nessas respostas. A gente tem que observar muito a nossa relação com o mundo, avaliar o que é supérfluo e necessário e tomar o cuidado para não derrubar o que é necessário do outro. Se você faz isso, você está cometendo um crime, está cometendo uma relação de dívida muito grande para o futuro. Então, o necessário e o supérfluo vão ser conquistados de acordo com o seu trabalho. E esse trabalho tem que ser honesto e sem prejudicar ninguém. Agora, a questão do supérfluo e necessário depende muito do contexto das pessoas. Entende? Por exemplo, o carro, para mim, ele é supérfluo ou necessário? Para mim, ele é necessário. Eu utilizo ele para trabalhar, eu utilizo ele para ir para as palestras. Se não fosse o carro, não conseguiria dar palestra em determinados centros devido à distância, à dificuldade, né? Às vezes tem lugares que não tem ônibus no horário da palestra, entende? Ou teria que sair muito cedo de casa para poder chegar. E isso é uma logística que é bem complicada. Então, o carro se torna necessário para mim, porque ele me facilita muito e me permite fazer muito mais do que eu faria sem ele. Entende? Agora, tem pessoas que compram um carro e deixam na garagem só para ter. Aí seria supérfluo ou necessário. Entende? Então, tem que refletir muito e sem julgar ninguém. Sem julgar. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa a olhar o que é necessário para a gente e começa a criticar o outro pelo supérfluo que está usando, ou às vezes nem é supérfluo para a pessoa. Pode ser necessário e a gente não entende que é necessário. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de pintar a casa com cores diferentes, além do branco, azul, vermelho, marrom, mas quando a gente olha o efeito final, aquele supérfluo aparente é extremamente necessário, porque alivia a cabeça, traz bem-estar, entende? É aquele negócio, conquistar as coisas não é errado. O problema é que a gente tem que se preocupar sempre é se a gente está sacrificando alguém por causa disso. E aí vem outra questão da lei de conservação, que é gozos dos bens terrenos.
Por que Deus permitiu que a gente sentisse prazer? Você já parou para pensar nisso? Prazer é errado? É errado sentir prazer nas coisas? Ou eu deveria sofrer? Por que a gente tem prazer, gente? Vocês fariam uma coisa se não tivesse prazer? Essa é a grande questão. Vocês comeriam se não tivesse prazer de comer? O problema não é comer um bom prato de comida. O problema é comer 3, 4 pratos que você não vai aguentar. Esse é o problema. Final de ano, é errado a gente comer um chester, um tender, comer um bom prato de farofa, de arroz, que a família fez com tanto carinho, comer as frutas que são expostas na mesa. É errado comer? Não. Sentir prazer errado ali? Não. O errado, né, o desaconselhável seria comer além do que você aguenta. É o que às vezes a gente comete no final de ano, né? Uma mesa tão plena, tão cheia, a gente acaba exagerando e come demais. Mas aí não tem problema não, a gente passa mal depois e aí tá o limite, né? O corpo físico já deu o limite. Ele tem os limites dele. Se você ultrapassa os limites, você vai passar mal. Aí você tem um alerta, opa, na próxima vez eu tenho que parar para pensar diante de uma mesa de Natal. E é verdade, gente. Às vezes a gente come na empolgação, na felicidade. Alguém já comeu comemorando alguma coisa? Bateu um bom prato naquela alegria e depois enfrenta as consequências. Pode acontecer, né? A gente escorrega. A questão não é o quanto a gente escorrega, é se a gente em algum momento a gente começa a tomar consciência e passa a refletir em como a gente pode melhorar na próxima vez que estiver na frente de uma ceia de Natal. Esse finalzinho de ano, a gente tem a grande chance de, por exemplo, ir passar dia 24 Natal na casa de um parente, dia 25 na casa do outro. Dia 24 a gente aprende onde está errando, dia 25 corrige. Essa é a oportunidade, né? Então, o que acontece? Prazer não é errado. Sentir prazer não é errado. O prazer, Deus permitiu o prazer para que a gente se sentisse estimulada a correr atrás das coisas. Você vê que tem pessoas que caem em problema de depressão e elas param de sentir prazer nas coisas, aí param de comer, param de tomar banho, param de se trocar, de se arrumar. E aí o que acontece? A pessoa pode até se levar ao desencarne antes da hora, entende? Por causa da depressão. Então tem que tomar muito cuidado. Não vamos condenar os prazeres. Vamos observar se a gente está abusando deles. Esse é o grande problema. Aquilo que eu falei no início. O problema não é o corpo físico. O problema é o espírito. Ele que está abusando, ele que está desequilibrando. Ele tem que buscar se relacionar com o mundo de forma saudável para que ele possa, a partir daí, evoluir. Não é punir o prato de comida que come, mas é avaliar se está comendo o suficiente. Se está legal. Fazer exames médicos para ver se aquela comida não está sendo inconveniente para o corpo físico. No caso, a pessoa que está em diabetes não pode comer qualquer coisa. Ela tem que parar para pensar, ela tem que refletir, ela tem que calcular, entende? Pessoa que tem um colesterol alto não pode comer determinados tipos de comida. A pessoa que tem gastrite tem que controlar-se. Então, tudo isso nos leva a crer que a gente tem que começar a observar os prazeres e se preocupar se a gente está usufruindo deles de forma saudável, de forma a preservar nossa vida física. Porque o problema é o desequilíbrio. E aí Kardec questiona, né, o porquê Deus colocou os prazeres igual a finalidade dos gozos terrenos. Aí os espíritos respondem: tem dois objetivos. O primeiro é estimular, a gente correr atrás. O segundo é nos tentar. Olha só, a tentação é importante. Parece uma coisa doida, né? Como é que assim a tentação é importante? A tentação é que leva a gente a tomar consciência de nós. Quando eu vejo que eu estou tentado a fazer certa coisa que vai me fazer mal, aí eu começo a tomar consciência de mim. Entende? Por exemplo, um dia eu vou para um self-service com aquele prato caprichado, né? E como e passo mal. Aí fica na minha memória, aquele prato eu não dou conta. Aquele prato não é mais para mim. Aí da próxima vez que eu estiver num self-service, eu vou parar para pensar, será que essa quantidade não está muito? Será que está pouco? Será que se eu colocar só isso aqui tá bom? Entende? Começar a refletir.
Não é punir o prazer que você vai sentir em comer a comida. Esse não é o problema. O problema é quando a gente faz de forma inconsciente e descontrolada. Quando a gente quer usufruir do prazer de forma a desequilibrar o corpo físico. E esse é o grande problema. Aí está a nossa reflexão e nossa preocupação. É como eu estou lidando com o mundo. Isso que é importante. É como eu estou me dedicando ao mundo. Se eu estou de forma abusiva ou se eu estou usufruindo daquilo que é necessário para a manutenção da minha vida encarnada. Entendem? Então, a tentação, né, ela tem essa importância, ela vai nos conscientizando que a gente quer uma coisa, mas a gente não aguenta naquele momento, ou está demasiado, ou está no limite, e tem que se controlar. Aí educa o espírito para duas coisas: tomar consciência de si e resistir àquilo que vai causar-lhe mal. Resistir ao mal. Olha só, parece tudo muito bem encaixado, parece tudo muito bem preparado, para quê? Para a nossa evolução espiritual. Que esse é o grande objetivo das leis divinas, é nos incentivar a evoluir. E engraçado, a lei de conservação parece que não tem nada a ver com esse quesito, né? Por ser muito focado no lado material, mas olha só o quanto de bem que ela nos faz. O quanto ela nos incentiva a correr atrás das coisas, a se relacionar com o mundo, refletindo sobre o que a gente pode ou não pode fazer, entende? Às vezes a gente começa a compreender que aquele problema que a gente está fazendo, né, ou alimentando-se demais, ou praticando sexo de forma desequilibrada, tudo isso tende a nos alertar que há problemas porque desencadeia consequências sérias, quando a gente abusa desses prazeres. Então aí a gente vê que o problema não é o prazer. Qual é o problema? É o abuso do espírito. É o espírito querer mais e mais e mais e mais. Agora chegamos a um patamar que vamos para outro ponto. Falo até agora dos abusos e as mortificações, né? E as questões que vão para quando o espírito ele resolve se sacrificar, quando ele resolve se privar de forma voluntária. Isso é problemático? Ou a pessoa que vai abrir mão de comida, abrir mão de sono, abrir mão de, de certas questões materiais, ela está ali mais próxima da evolução. Aí os espíritos, nesse ponto, ele nos alerta para o seguinte: tudo vai depender de um único fator. Antes de falar desse fator, eu gostaria de contar uma história que é do Dimas, que está presente no livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. O Dimas, o livro ele acompanha o desencarne de algumas pessoas que estavam num patamar de bondade, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos espíritos bons. E o André Luiz e mais o grupo dele acompanham esses desencarnes. E o Dimas, ele estava recebendo uma estrutura muito grande para o desencarne dele. Só que o Dimas, ele estava desencarnando antes da hora, porque ele desgastou o corpo físico. E o André Luiz começa a refletir, porque o André Luiz também desencarnou antes da hora e ele também desgastou o corpo físico. E ele questiona o Fabriciano, que era o orientador, do porquê o Dimas estava recebendo aquela estruturação e ele não recebeu. Aí o Fabriciano, compreendendo a questão, sabendo como o André Luiz desencarnou, que o André Luiz era um suicídio involuntário, aí ele começou a explicar: André, eu sei que você fez na época foram válidos para aquele período. Mas o Dimas, desde novo, ele trabalhou, e muito. Ele trabalhava demais. Muitas vezes auxiliava os outros. Não tinha hora, não tinha lugar. Quando desenvolveu a mediunidade, quando a mediunidade dele aflorou, ele se dedicou ao trabalho. Então o Dimas sempre se sacrificou em prol do outro. Ele mortificou o corpo dele em benefício do outro. Por isso ele está tendo essa estruturação. E o André Luiz pôs a mão na consciência e lembrou como é que o André Luiz sacrificou o corpo dele? Com o sexo desequilibrado. O André Luiz tinha pego sífilis. Esses bacilos da sífilis enfraqueceu muito o corpo dele.
com bebida, com boêmia, né? A boêmia é passar a noite, é claro, usufruir dos prazeres de forma desequilibrada, né? Era muito valorizado pelos escritores do século passado, início do século passado e do século retrasado, né? Muitos varavam a noite acordados. Comida desequilibrada. Então, tudo isso foi minando a saúde do corpo físico. Olha só o que o André tirou dele: sono, alimentação regrada, consumo de bebida alcoólica e sexo desregrado. Tudo isso minou o corpo físico e ele desencarnou antes da hora. Aí o que acontece? Quando ele tomou esse choque de realidade, ele até se envergonhou de ter questionado. Porque o Dimas foi o processo contrário. O Dimas se sacrificou sempre para ajudar, sempre para auxiliar o próximo. E aí a gente lembra dos pais que passam a noite em claro, para poder auxiliar o filho. Ele está sacrificando o corpo físico, não está? Mas em prol de uma criança. Às vezes uma pessoa que passa a noite no hospital para ficar com um doente. E nessas questões das mortificações e privações voluntárias, os espíritos batem muito no martelo. Só são válidas as mortificações quando o espírito faz em prol do próximo. Se é por vaidade, esquece, não tem mérito. Aquele espírito que faz jejum só para jogar na cara do outro, que é superior, é vaidade e orgulho. Aquele espírito que passa a noite em claro só para dizer que é bom, é vaidade e orgulho. Então, essa mortificação tem que vir de forma natural. Isso é importante, tá, gente? Que também uma das questões que o Kardec faz é que se a pessoa ela se mortifica para auxiliar o outro, para se a pessoa faz a mortificação, se a pessoa faz a mortificação em si, tá? Se ela se sacrifica, isso ajudaria ela a evoluir mais? Os espíritos respondem: não. Sabem por quê? A mortificação tem que vir natural, tem que vir de Deus. Porque se a gente parar para pensar, a gente não tem um planejamento encarnatório. Nossa encarnação não é planejada para resolvermos as nossas questões. Então, se eu faço um auto-sacrifício, se eu inflijo um sacrifício em mim, às vezes estou colocando uma questão que não é para aquele momento e não está no meu caminho. Então, eu desvio do objetivo. Às vezes posso causar um desencarne antes da hora por causa de uma mortificação que eu causo. Então, a mortificação só tem valor se ela é em prol do outro. Não é um médico que passa um plantão de 48 horas e sacrifica a saúde, porque ele não dorme. Essa mortificação é desmerecida? Depende do médico. Se o médico seguiu a carreira somente pensando em dinheiro e somente para se mostrar superior ao outro, ele tem um problema sério. Né? Não é que o bem que ele vai fazer ali não tem valor nenhum, vai ser atenuante. Mas se ele focasse na carreira para ganhar e conquistar conhecimento para ajudar o próximo, para oferecer auxílio ao próximo, aí tem um mérito maior. Entende? E não criticando o fato do médico trabalhar para ganhar dinheiro. Não é errado isso, tá, gente? Lembrando, seu problema não é o dinheiro, não são as paixões, não é o corpo físico, não é o mundo que a gente habita, somos nós. As nossas escolhas é que vão guiando. O médico vai conseguir o dinheiro trabalhando de forma honesta e isso é digno, porque com esse dinheiro ele vai comprar comida, ele vai pagar as contas. Alguém aqui consegue plantar e viver no meio do mato? Eu não consigo. Se me colocarem no meio do mato, eu acho que eu não aguento um mês. Porque eu não sei nem plantar, não sei como tirar da terra a comida, não tenho coragem de matar um animal para comer. Tá? Se depender de mim para matar um animal, é capaz de eu morrer de fome. Tá? É muito complicado. Agora, a gente necessita o que para sobreviver hoje em dia? Trabalhamos em troca do lucro ou do salário. E através do lucro e salário que a gente compra comida, né? Vem aquele feijão já ensacado, vem o animal já morto e cortado. A gente não vê nem a forma do animal se bobear. A gente só vê o pedaço dele para comer.
E também a alimentação através de animal não é errada. A pessoa pode optar por não comer, mas ela tem que fazer isso de forma consciente, saudável. Por quê? Nosso corpo ainda é bruto e a carne oferece certas coisas que o corpo ainda precisa. A gente nunca pode esquecer isso, tá? Podemos optar por uma alimentação vegana? Podemos, mas temos que fazer isso com orientação médica, porque senão a gente vai mortificar o corpo e pode desencarnar antes da hora. Aconteceu isso há pouco tempo. Teve uma moça que seguiu uma alimentação vegana, total e radical, e ela esqueceu de se nutrir e desencarnou por desnutrição. Olha só. Tá errado seguir a alimentação vegana? Não, mas siga de forma consciente. Tá errado comer carne animal? Não, mas não abuse a ponto de causar danos à saúde. Então tudo na vida é equilíbrio. Tudo na vida é responsabilidade das escolhas do espírito, de mim, de vocês, de nós. Nós temos sempre que ter essa visão. Eu tenho a chance de escolher. E isso me traz a liberdade de compreender como me relacionar com o mundo. Se eu como demais e passo mal, eu vou pensar, exagerei. Estava muito bom e exagerei, eu vou ter que me controlar da próxima vez. Entende? Povo, fui para uma festa. É errado ir para a festa e varar à noite, já que sacrifica o corpo físico? Vez ou outra ou não. Não pode a pessoa sacrificar, ficar 5 dias sem dormir. Aí é problemático. Aí virão as consequências, a pessoa não pode reclamar, porque foi escolha dela. Entende? Tudo é bom senso. Vocês têm que observar, avaliar, se autoavaliar, observar o corpo físico, entender até mesmo como funciona o seu corpo físico, que um corpo físico funciona diferente do outro, saber seus limites, saber o que é necessário para poder adquirir saúde e trabalhar nisso. Entende? O problema é que a gente sempre quer culpar a terceiros e ao mundo pelas nossas escolhas. Faz sentido para vocês? Para mim não faz. Então é mais válido eu falar que eu sou responsável pelas minhas escolhas, porque aí eu tenho um poder de mudança. Enquanto estou culpando o outro, culpando a Deus, culpando o corpo físico, eu fico estagnado. E aí o que acontece? Ao invés de eu trabalhar para mudar, eu fico parado, porque eu não sou responsável. Entende? Agora, se eu passo a responsabilidade para as minhas mãos, eu tenho o poder de decisão e o poder de parar. E o poder de desviar do caminho errado para o caminho certo. Entende? Então, a gente tem essa potencialidade. Então, gente, a lei de conservação é uma lei divina ou natural que visa estimular a nossa evolução espiritual também. E a grande questão que os espíritos sempre batem dentro dessa lei é cuidado para não gerar abusos e nem tirar o necessário do outro. Você tem sempre que observar isso quando estiver no mundo carnal. Sobreviver é necessário, trabalhar é necessário, ganhar o pão de cada dia é necessário. O prazer que isso gera não é problemático. A grande questão é quando você faz isso em excesso, ou quando você faz as coisas por orgulho, ou quando você derruba os outros, tirando o necessário do outro. Então nós temos que observar essas questões quando a gente for refletir na lei de conservação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma colocação? O que acontece? Toda reação nossa gera uma liberação química no nosso corpo. Né? Se você fica com medo, se você fica com raiva, a adrenalina vai para o corpo, que o corpo se prepara para fugir e se defender. Entendeu? Isso aí é uma reação natural do corpo para a defesa dele mesmo. Quando você faz isso em demasia, você está enchendo o corpo de uma química que ele às vezes não está preparado e pode até viciar. Tem gente, por exemplo, que é viciada em adrenalina. Tem gente que se expõe em risco porque liberou tanta adrenalina no corpo, tanta adrenalina no corpo que viciou. Então a gente tem que começar a compreender nosso corpo como algo que reage a nossos pensamentos e vontades. Então, se seus pensamentos e vontades são desequilibrados, você vai desequilibrar esse corpo. E o problema é que você não desequilibra só o seu corpo físico atual.
mas o próximo também, dependendo das ações, pensamentos e emoções que alimentar durante a vida. Porque desequilibra também o corpo espiritual, perispírito. E aí o perispírito desequilibrado, como é que ele vai estruturar um corpo saudável da próxima vez? Não vai. Porque aquele corpo está danificado, modificado, desequilibrado por você. E aí o que acontece? A questão é você se relacionar de forma saudável com o mundo, com as pessoas, consigo. Desenvolver o amor, desenvolver a compaixão, praticar a caridade, alimentar amor ao próximo, perdoar, que tudo isso vai liberando químicas no corpo físico e vai deixando ele saudável. Então está tudo interligado. Prática de exercício físico, prática de amor ao próximo, prática de trabalho. Você vê que o nosso corpo físico é até estruturado para definhar quando não é movimentado. Você vê um cadeirante, ele precisa de fisioterapia. Por quê? Se ele não movimenta as pernas. Porque se ninguém movimentar as pernas dele, os músculos atrofiam e vai piorar mais ainda a situação dele. Então ele necessita de movimento. Até nosso corpo físico é estruturado para trabalhar, para se movimentar, para ir até o outro, para ajudar. Então se você não faz, aquilo se perde. Se você não movimenta um músculo, ele atrofia. Você vê uma coisa interessante, com a minha idade, 45 anos, o que eu tenho mais escutado dos médicos é: exercita a musculatura para aguentar o impacto. Então, o que acontece? Por eu não praticar o exercício físico por longo tempo, a musculatura enfraqueceu e os problemas com os quais eu nasci agora estão causando dores. Tem problemas que não são problemas, são questões orgânicas que se veio comigo, entendeu? Então, para eu aguentar o impacto das dores que essas questões orgânicas causam, eu tenho que fortalecer a musculatura. Quer dizer, a musculatura parada por muito tempo gerou dor. Então, tudo está interligado e tudo começa a fazer sentido quando você começa a verificar que você está no meio disso tudo. E que suas ações é que vão causando desequilíbrio ou equilíbrio, depende das suas decisões. Então, as emoções têm que serem equilibradas, as ações têm que ser equilibradas, as palavras têm que ser bem equilibradas, entendeu? As emoções, pensamentos, pensamento principalmente. Quanto mais você, que nem eu falei antes, né, dos filmes de ação, eles sempre apresentam para a gente a única opção de revidar, revidar, revidar. Se você só revida, o que acontece? Você nunca vai ter relações, nunca vai conseguir perdoar. Agora, se você começa a assistir filmes e alimentar pensamentos, e esses filmes começam a te alimentar pensamentos de perdão, de amor ao próximo, o que você consegue? Equilíbrio. Porque na hora que você enfrentar o problema, aquilo que prepondera em seu pensamento é que vai vigorar na decisão. Entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso.